Olá, mais uma prova da CKM Serviços que eu vou resolver aqui. Dessa vez peguei uma prova aí com 10 questões, serão 20 minutos de videoaula. Então vamos aí para o volume 7 da CKM Serviços. Talvez você deve estar se perguntando por que de novo CKM Serviços? Como você bem sabe, eu vou prestar o concurso para agente de organização escolar. Então, eu estar fazendo esses vídeos aqui é uma maneira de eu estar estudando e também conhecendo um pouco melhor a banca organizadora, a qual eu vou participar da prova no dia 26 de agosto, certo? Bom, sem mais enrolações, vamos à resolução das 10 questões aí. No final volto com mais alguns esclarecimentos. Bom, aí está a capa da prova. Você vê aqui, secretário de escola, Prefeitura Municipal de Piracicaba, o Rio de Piracicaba. Nível médio, tá bom? Vamos às questões. No Excel 2010, ao digitar a função igual conte.num, A1, EA2, EA3, EA4 na célula C1, importante que na hora que você vê uma função, tentar lembrar que função que é. A conte.num, já falado aqui em diversos vídeos, o que é? Ela vai contar em um determinado intervalo quantas células tem número dentro. Então ela vai ver na A1, na A2, na A3, onde é que tem número e retornar um valor 1. Vai acabar somando, por exemplo, se tem um valor aqui, tem um valor, tem outro valor aqui, já são 2. E assim sucessivamente. Onde a célula A1 contém o valor 2, então já vamos separando os valores. 2. A célula C2 contém o valor 1. 1 aqui. A célula C3 contém o valor 1. E a célula C4 não tem nada, está vazio. Será retornado a célula C1. Conforme disse, ele vai na célula A1, tem um número. Na célula 2 tem outro, 2. Na célula 3 tem outro, 3. Então ela vai contar 3 células que contém número digitado dentro. A alternativa correta é a C. Vamos para a próxima questão. Ao executar uma fórmula no Excel 2010, o usuário depara-se com o seguinte erro. Hashtag valor e um ponto de exclamação. O que está errado na fórmula? A diz: a fórmula refere-se a uma célula inexistente. Essa A aqui também é um erro, porém não vai ter esse hashtag valor aqui, ele vai ter outra denominação, vai ser o jogo da velha, ref, ponto de exclamação. Quando você vir esse tipo de erro aqui, refere-se a uma célula inexistente. Então a A já não é. B, a célula contém um tipo de argumento inválido. Este é o nosso gabarito. Quando tem um argumento inválido, vai aparecer essa mensagem de erro aqui. Você tem a C, a fórmula contém um texto que o Excel não reconhece. Essa C apresentaria um erro, jogo da velha, nome, ponto de interrogação. A D, a coluna não é suficientemente larga para exibir o valor. Quando acontece isso, o erro que dá são 5, jogo da velha. Quando aparece esse monte de jogo da velha aqui, é porque a coluna não é tão larga como deveria ser para exibir o resultado. Finalmente a E, a fórmula refere-se a uma divisão de uma célula por outra que contenha o valor 0. Aqui você teria o erro, jogo da velha, div barra 0. Uma questão bem sacana aqui da banca, uma questão difícil de resolver, porém entra nas exceções aí. Vamos para a próxima questão. Agora uma questão de tecla de atalho. Aparentemente a banca explora bastante esse setor aqui, ó, localizar e substituir, pelo visto, porque vamos ver, olha só, para abrir a caixa de diálogo,
localizar e substituir no Excel 2010, é necessário usar qual tecla de atalho? Uma questão que já foi explorada aqui no canal alguma vez, não sei se acabei comentando sobre a tecla de atalho, mas é a Ctrl U. Você tem a Ctrl L, estou mostrando aqui no Word para você, para ficar mais fácil. Ó. Você tem a Ctrl L, seria a alternativa A. Ctrl L é apenas o localizar. Tá? Se você der o Ctrl L, vai aparecer o localizar. C, Ctrl R. Ctrl R inexistente. Ctrl W. O Ctrl W fecha. Então aqui, fechar. Esse aqui, nada. Ctrl X sabemos que é para recortar. Aqui, localizar. Ctrl L, L de localizar. Ctrl U aqui é o nosso gabarito. Localizar e substituir, vai aparecer a caixa de diálogo. Vamos só dar o Ctrl U aqui no Word para confirmar. Ctrl U, apareceu a caixa de diálogo. Localizar e substituir. Alternativa B é a correta. Vamos para a próxima. Ingressar no estudo do Excel, independente da versão do programa, implica o conhecimento de alguns conceitos básicos. Assinar a alternativa correta. A. Célula é a intersecção de uma das colunas com uma das linhas, representada por um número e uma letra. Este é o gabarito. Célula, ela é o ligamento, né, a intersecção da linha coluna, e ela é representada por um número e uma letra. Por exemplo, a célula A1. B. Coluna é cada fragmento ou quadrícula da planilha, representado por uma letra e um número. Aqui ainda seria a célula. Linha é cada fragmento ou quadrícula. C. Linha é cada fragmento ou quadrícula de uma planilha, representada pela intersecção de uma das colunas e de uma das linhas horizontais. Isso aqui não tem nada a ver. Caixa nome é a indicação da localização de determinada célula, dada pela letra da linha e o número da coluna. No caso aqui, a caixa nome ela só é a indicação de qual célula está sendo selecionada no momento. E intervalo de células é o canto localizado no canto superior esquerdo da interface que exibe a célula atualmente selecionada, cuja indicação é dada pela letra da linha e o número da coluna. Esse aqui é a caixa nome, não é o intervalo de células. O intervalo sabemos que, lembra dos dois pontos? Você tem A1 até B1. Isso aqui é o intervalo. A alternativa correta é A. Próxima questão. Para salvar um documento no Word 2010, pode-se utilizar a tecla de atalho, mais uma exploração de tecla de atalho. Aqui temos Ctrl N, sabemos que Ctrl N, você lembra aí de negrito, N de negrito, não é o de salvar. O S, embora você tenha o S, você pode pensar, S de salvar, mas não é, aqui é sublinhado. Ctrl B, este é o nosso gabarito, a tecla de atalho para salvar o documento é Ctrl B. Agora, por que Ctrl B? Difícil explicar para você, pois no inglês salvar é save. Mas vamos embora aqui. Ctrl I de itálico, certo? Itálico. E o U, Ctrl U, acabamos de ver, localizar e substituir. Vou colocar aqui salvar. E aí, a alternativa C é a correta. Vamos para a próxima. O Word 2010 tem várias opções
dê estilo para o usuário personalizar o texto. Qual o caminho correto para o usuário alterar o estilo de texto como para o estilo elegante? Então aqui vamos já começar a eliminar o que entendemos como óbvio. Você tem aí na B inserir, não pode ser inserir, pois aqui ele quer fazer uma alteração no estilo do texto. Não vai inserir algum objeto, nem nada do tipo. Inserir está fora. Você tem aqui início. Você não vai ter esse início como opção. Você vai ter a página inicial. Início não tem na versão 2010. Você tem aí revisão. A revisão utilizamos para comparar, fazer comparações ou verificar a ortografia, a gramática do texto. Isso aqui está fora. Ficaríamos entre a A e a D. Ele diz aqui qual o caminho correto para o usuário alterar o estilo do texto. Então, obrigatoriamente, o comando vai ter que ter isso aqui, ó, alterar o estilo do texto. Você tem a A, página inicial, estilo, conjunto de estilos, elegante. E você tem a D, página inicial, alterar estilos, conjunto de estilos, elegante. Este é o nosso gabarito. Alternativa D é a correta. Próxima questão. O Word 2010 é um dos mais conhecidos dentre os softwares de edição de textos. Nele, todas as ferramentas de edição, formatação e outras estão dispostas em guias. Sobre tais guias e suas ferramentas, analise as assertivas a seguir. 1. Na página inicial é possível mostrar e ocultar as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Sim, a 1 está correta. Há a possibilidade de você fazer essa ocultação. Aí a 2. As ferramentas da guia layout da página permitem, entre outras ações, personalizar o tamanho da página, mudar a orientação e criar colunas de texto. Sim, isso aqui é verdade. Layout tem a ver com a cara da página. Você pode alterar aí o tamanho da página. Normalmente quando você vai visualizar a impressão e fica um pouco fora, através do layout você consegue ajustar as margens e fazer com que a impressão saia na folha, enfim. Aí a 3, a guia arquivo contém as ferramentas que possibilitam a formatação do texto, como alterar fonte, tamanho, cor e estilo de texto. Não, essa guia é a página inicial. Isso aqui é falso. A guia arquivo você vai salvar, abrir um novo arquivo, entre outros. A guia inserir apresenta a opção de inserir nota de rodapé. Já as opções de inserir cabeçalho e rodapé são apresentadas na guia referências. Aqui na 4 é falso, que é o oposto, é o contrário do que está dizendo aqui. Na guia inserir, você tem as opções de inserir cabeçalho e rodapé. E na guia referências, que você insere a nota de rodapé. Então você tem a 1 e a 2 correta. Alternativa E. Próxima questão. Agora a questão tranquila, muito fácil. Já trabalhamos aqui no canal. Inclusive a banca gosta de extensão de arquivo. Vamos prestar atenção nisso aí, tá? Salvando o documento do Word na versão 2010, qual será a extensão do arquivo? Então você tem aí o ponto .doc. Isso aqui é a extensão de Word das versões antigas. Você tem o ponto .txt, que é um tipo de extensão de arquivo de texto. Porém, quem salva nesse tipo de extensão aí é o bloco de notas. Bloco de notas. Você tem aí docl, isso aqui não existe. Então vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui a B, isso aqui não existe. docx, este é o nosso gabarito. A versão Word 2010, o padrão dele é salvar em docx. Você tem o .gz,
X, um T aqui. Essa extensão também não existe. A alternativa correta é a D. Próxima questão. No Outlook 2010, onde são armazenados os e-mails capturados pelo filtro de spam? O que seria filtro de spam? São aquelas mensagens chatas, normalmente de propaganda, que alguma empresa encaminha para vários e-mails. E aí acaba sendo identificado como spam e vai para a caixa de spam. Pelo menos nos e-mails, por exemplo, Gmail, acontece aí, vai lá para o spam. Enfim, agora precisamos saber se no Outlook tem essa caixa de spam, né? Pois aqui o gabarito já seria a B. Mas, sabendo o que é o spam, você já poderia o quê? Excluir a caixa de entrada, que a caixa de entrada são e-mails quentes, né? Não são essas propagandas aí. Você tem a pasta de lixo. Aí seria uma pasta que talvez o usuário tenha criado, pois não tem essa denominação. Tá fora. Rascunho é o que? Quando você está criando o e-mail, ele fica como rascunho. Às vezes você nem envia, aí fica lá guardado na pasta de rascunho. Aqui não é. Ficaríamos entre a A e a B, lixo eletrônico ou spam. Vamos abrir o Outlook para ver. Bom, aí apareceu a minha caixa de entrada e repare que você não tem spam. Você vai ter o que? Lixo eletrônico. Então, o que for identificado como spam no Outlook exclusivamente vai para o lixo eletrônico. Por isso que eu digo, diferente de uma outra empresa aí. Alternativa A é a correta. Vamos para a última questão. A última questão, a questão para cansar o candidato. Tem uma questão enorme aí, olha só. Surgida em plena Guerra Fria, a rede mundial de computadores, hoje chamada Internet, tinha em princípio objetivos militares, sendo usada pelas forças estadunidenses para manter a comunicação, caso ataque de inimigos destruíssem os então meios de telecomunicações convencionais. Nas décadas de 1970 e 1980, entrou para a comunicação acadêmica e hoje é um dos principais e mais eficientes meios de comunicação, estando alinhada ao conceito de globalização. Sobre a internet e conceitos a ela associados, analise as assertivas abaixo. Essa questão ficou parecendo prova do Enem, um texto enorme e a pergunta embaixo. Por isso que eu vou sempre na pergunta, nas provas. Eu já começaria daqui, ó. Sobre internet e conceitos associados a ela, analise as assertivas abaixo. Então vamos lá. É chamado download o processo de baixar arquivos da internet para o computador pessoal de um usuário que faz a navegação web. Aqui sim é verdadeiro. Bastante importante guardarmos o conceito. Download é aquilo que você baixa da internet para o seu computador. E você tem o upload. Vou colocar aqui, lembre-se dessa palavra. Você envia dados para a internet. O primeiro aqui sendo um conceito verdadeiro, vamos excluindo algumas alternativas. Aqui não tem um, vai fora. E daí você também não tem um, cai fora. Na pior das hipóteses, ficaria entre B, C e D. O firewall não é um mecanismo de proteção. Ele somente coopera na transmissão e recepção de dados. Essa 2 aqui é falso. Vou colocar aqui falso. Pois o firewall é sim um mecanismo de proteção. Associe este nome aqui, firewall, à segurança. Sempre associe. Ele é o mecanismo de proteção, mecanismo de segurança. Então, onde tiver 2, não será. A B caiu fora. Ficou entre a C e a D. Continuando, a visualização de site na internet só é possível com o uso de um navegador ou um browser. Exatamente, você precisa usar aí o Google Chrome, o Edge,
verdadeiro, Mozilla Firefox, entre outros, para conseguir visualizar os sites, né? Então, onde não tem 3, tá fora. A alternativa correta é a D, mas só para confirmar. Em um navegador típico como o Internet Explorer, a lista de sites visitados é armazenada na pasta Arquivos de Navegação. Na realidade, a lista de sites visitados é armazenada no histórico de navegação. Isto é falso. A alternativa correta é a D. E por hoje é só. Como visto aí, uma prova bem completinha. Tem questões de Excel, tem questão de Word, questão de correio eletrônico, questão de informática. Uma prova beleza, muito boa de estar estudando. Pelo que eu andei observando, a CKM Serviços vai manter mais ou menos esse nível dessa prova que acabamos de ver aí. Não vai ser uma coisa muito pesada, isso que é bom. Prestar atenção aí com a tecla de atalho, alguns comandos ali do Word, do Excel, algumas funções básicas do Excel, nada muito complexo. E aí, bom, você acertando, se não me engano serão 15, acertando 10 a 1.5 cada questão, tá bom. É um bom número, uma boa pontuação aí. E é isso. Pode ser que demore um pouco para voltar com mais alguma questão aqui da CKM Serviços. Vou ver aí, tá? Até a próxima. Valeu.